Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai falar sobre como é possível desenvolver uma sensibilidade geopolítica, né? Como que a gente consegue, no meio de tanta informação, de tanto detalhe, de tanto evento que acontece ao redor do mundo, recolher e perceber o noticiário, as informações, os livros, as produções, enfim, sobre esse mundo que a gente vive, sobre os aspectos que ajudam a gente a entender a geopolítica mundial. Bom, pessoal, eu tenho um recado antes da gente começar esse vídeo que é muito importante para esse momento que a gente está passando de inverno, né? Muita gente, a gente viu isso no noticiário nacional nos últimos dias, muita gente está deixando de tomar a vacina da gripe. Então, se você puder, tome a sua vacina da gripe, a campanha aumentou, né? A gente está aí revendo, né? Revigorando, desculpa, a força da vacinação, né? Todo mundo está vendo a importância disso. E também com relação à vacina da gripe. Então, se você ainda não tomou a sua, pega a sua carteirinha da vacinação. A minha está em algum lugar por aqui, que eu tinha separado, mas provavelmente está junto com os meus outros documentos, para que todo mundo tome a vacina da gripe também, assim que puder também tomar da Covid-19, né, para que a gente possa, enfim, superar esse pandemônio que a pandemia trouxe para a gente. Bom, além disso, esse vídeo é um vídeo um pouquinho mais pessoal, até acho que por isso eu me senti mais confortável de trazer esse recado, digamos assim, sobre a vacina da gripe, né? Ele é mais pessoal porque ele traz um tema que fala muito de como eu procedi, como eu desenvolvi a minha forma de analisar as coisas, né? Muitas pessoas, principalmente via Twitter, andaram me perguntando como estudar para a geopolítica, né? Como compreender se existe um método, se existe alguma metodologia, se existe alguma prática que seria interessante para estudar a geopolítica ou para compreender. E aí tem uma dificuldade, né? Porque eu sei falar muito dos outros, mas eu tenho graves dificuldades para falar de mim. E refletindo a respeito desses métodos, dessas práticas, vocês conseguem perceber, inclusive, acho que aqui vocês conseguem ver que eu também não sou uma pessoa extremamente organizada. Eu não me senti à vontade a ponto de passar uma receita de bolo, né? Ah, faça isso, faça aquilo, leia isso, leia aquilo. Porque cada pessoa tem um método, tem uma prática, né? Cada pessoa tem uma forma de realizar os seus estudos que é completamente diferente. Eu tenho, por exemplo, vários colegas que escrevem, estudam só de madrugada. E quem me conhece sabe que chega umas 10 horas, 10 e meia da noite, eu tô capotado, eu não consigo. Eu sou uma pessoa diurna. Então, essas questões de estudo, de prática, eu deixo para vocês pegarem de acordo com o ritmo de vocês. Mas a proposta que vocês fizeram me chamou a atenção para uma coisa interessante que essa sim, de repente, pode funcionar para os outros, que é uma ideia mais relacionada à noção de sensibilidade geopolítica. Tá? Tanto que esse é o título lá da thumbzinha desse vídeo, né? E que isso eu acredito que sim, seja uma possibilidade de diferentes pessoas conseguirem desenvolver, até porque de uma forma ou de outra é um pouco o objetivo desse canal, né? Que a gente apresente os tópicos, os conceitos, as ideias que permitem a gente desenvolver essa sensibilidade geopolítica. Inclusive, se você desenvolveu isso, se teve um tema que te chamou mais atenção aqui no canal, coloca nos nossos comentários aí para a gente ter esse feedback tão legal de vocês. A gente está muito feliz com os resultados, seja do comentário de vocês, seja a gente agora chegando quase aí a 900 inscritos, né? Quando eu estou gravando esse vídeo, a gente está com 878. A gente não esperava, de fato, quando começou esse projeto, que a gente estaria atingindo tanta gente tão interessada nesses temas como um todo, né? Então, por isso que eu achei que seria interessante a gente parar um pouco, refletir, olhar para o canal e perceber que os vídeos, de uma forma ou de outra, eles trazem um pouco essa tentativa de desenvolver uma sensibilidade geopolítica. Esse conceito, essa ideia, na verdade, de sensibilidade geopolítica, ela não é um conceito. Eu não tirei ela de nenhum autor ou de nenhuma forma. É uma noção que eu tento desenvolver sempre quando eu falo, principalmente com pessoas que são de fora da área da geopolítica ou das relações internacionais. Eu tive a oportunidade de falar com muitos colégios, inclusive o colégio onde eu me formei no ensino básico, né, na minha época o fundamental e o médio, o Colégio Medianeira aqui de Curitiba.
sobre ONU, sobre sistema internacional, sobre geopolítica, também nas especializações em que eu tive a oportunidade de dar aula sempre para o pessoal ou da história, ou do direito, né, enfim, de outras áreas que não a área de geopolítica ou a área de relações internacionais, sempre apareceu esse desafio, né? Como falar em pouco tempo, né, de forma que as pessoas fiquem um pouco mais perceptivas a essas questões da geopolítica e como que isso, de uma forma ou de outra, atrai um pouco o pensamento, né? Como que isso impacta a vida delas e elas conseguem, a partir daí, perceber, né? Fazer uma reflexão a respeito disso, desenvolvendo, então, essa sensibilidade geopolítica. E essa noção, na verdade, refletindo para preparar esse vídeo nos últimos dias, tem origem em duas principais ideias que eu queria apresentar aqui e que eu acho que seriam super interessantes, super importantes da gente analisar. O primeiro é a ideia de imaginação científica e o outro é a ideia de paisagens políticas. Eu vou explicar cada um deles de forma um pouquinho mais detalhada. Quando a gente fala de imaginação científica, na verdade a gente está falando de um conceito que já vem sendo debatido há muito tempo, aí pelo menos desde o fim da década de 50, começo da década de 60, em diferentes ciências e de diferentes formas, né? Mas que levantam, né? São debates que levantam o papel que essas ciências têm no treinamento daqueles pesquisadores que, de uma forma ou de outra, vão exercer funções específicas, seja no Estado, seja na sociedade civil, organizada, seja em empresas, aquelas funções para quais esses cursos foram desenvolvidos. Essa ideia de imaginação científica, por exemplo, a gente pode encontrar no trabalho do C. Wright Mills sobre imaginação sociológica. Ele vai falar que a sociologia ela desenvolve de uma forma ou de outra uns conceitos, um ferramental, um instrumental teórico metodológico que permite ao sociólogo treinado perceber o indivíduo diante das questões sociais do mundo, né, da sociedade em que ele habita. Então isso apresenta muito a forma como a imaginação científica ela funciona. E se o C. Wright Mills escreveu especificamente sobre a sociologia, isso é uma coisa que a gente pode aplicar para diferentes e diversas áreas da ciência. E nesse sentido, uma das referências principais é o Thomas Kuhn, né, no A Estrutura das Revoluções Científicas. Esse livro que é antigo já, o livro original, essa minha versão aqui da editora Perspectiva é um pouco mais recente, é a 10ª edição de 2011, mas o original é de 1970, a última revisão, né? Foi de 1970. Então é um livro já antigo, um livro lido, né? Inclusive, que é muito interessante para a gente entender justamente a formação de paradigmas, né? É importante dizer que a obra do Thomas Kuhn ela está relacionada às ciências exatas, tá? Então ele está discutindo, ele é físico, se não me engano, de formação, e ele está discutindo a importância desses paradigmas em ciências que se acreditam ciências, né? Ciências que acreditam que tem teste, tem hipótese, tem sistema, né? Ele já avançou nessas discussões em outras obras que foram lançadas depois para incluir também as ciências sociais, né, que funcionam de uma maneira um pouquinho diferente, porque tem um caráter interpretativo, hermenêutico um pouco distinto, né, um pouco mais acentuado do que as ciências físicas, né? E essas reflexões que ele desenvolveu também apresentam, né, a força que esse treinamento dos cientistas tem. Justamente é desse livro do Thomas Kuhn, O Estrutura das Revoluções Científicas, que surge um dos conceitos mais importantes quando a gente fala de ciência, que é a ideia de paradigma. O paradigma é uma forma, né, um conjunto de leis, métodos, hipóteses, etc., que os cientistas utilizam para enxergar a sociedade, né, para enxergar os seus problemas, na verdade. Né? E quando a gente puxa isso para a sociologia, para a história, mas também para a física, também para a química, isso vai aparecendo cada vez mais e de uma maneira cada vez mais importante, né? Outros fenômenos também acabam interferindo, né? Não só a pergunta que a gente faz, não só a forma de enxergar essas situações, mas também outras questões que vão aparecendo. Então, por exemplo, quando a professora de geografia, né, ou o professor de geografia traz
uma reflexão sobre a tectônica de placas, por exemplo, e ele explica que a estrutura física do mundo tem uma crosta que está pendendo sobre uma camada de lava, depois tem o núcleo, enfim, ela está introduzindo na cabeça dos alunos justamente essa imaginação científica, que parte de estudos, que parte de leituras, etc., mas que não deixa de ser uma imaginação. Assim como quando a professora de física ou o professor de física na escola apresenta o mundo como um mundo em movimento, aquela bolinha para calcular a fórmula do MRV, na química, eu fui péssimo em química sempre, química orgânica, inserção dos carbonos e tal. Trata-se de uma questão de uma imaginação na composição da forma como essas ciências imaginam o mundo. Também uma imaginação histórica, uma imaginação matemática, enfim, das diferentes áreas do conhecimento que acabam adotando seu paradigma para observar o mundo, né? Então, de uma certa forma, essa sensibilidade geopolítica também deriva dessas formulações, né? Aí a importância, de uma forma ou de outra, da gente ler os clássicos ou ler os autores que trabalharam em cima desses clássicos. No caso da geopolítica, principalmente o livro, aqui no Brasil, do... Só deixa eu achar aqui onde está esse clássico do... Será que eu emprestei para alguém, gente? Aqui. Vocês sabem, né? Professor, quando empresta livro para as pessoas, às vezes o livro não retorna, né? Então, às vezes, a gente tem que ficar esperto com isso. Mas esse livro aqui, né, do professor Vanderlei Messias da Costa, Geografia Política e Geopolítica, um clássico também, de 1992, a primeira edição. Essa já é uma edição mais recente, republicado pela editora da USP, né, em 2013, revista, né? Então, acho que esse livro, para quem quer debater geopolítica, traz muitas informações bem importantes. Porque o professor Vanderlei Messias da Costa, o que ele faz? Ele acaba justamente trabalhando com essa ideia de um paradigma. A formação de discursos que se tentam científicos a respeito da relação entre espaço e poder. E, claro, né, ele tem algumas limitações, porque ele foi lançado em 92, então ele não aborda aí o período mais recente e tudo mais, mas ele é uma ótima fonte de informações a respeito dessa construção. Também os trabalhos da professora Berta Becker, né? Tem um livro dela a respeito do ressurgimento da geopolítica, também no fim da década de 90, que parece ser fundamental para trabalhar nesse sentido de percepção das hipóteses, das teses, dos autores que escreveram e formularam esses paradigmas. E isso é importante por um outro motivo, né? Porque essas hipóteses, essas perguntas que os autores se fazem, elas também têm um impacto tão grande quanto esses paradigmas aceitos por uma determinada comunidade científica. Então, por exemplo, eu tenho aqui na minha mão alguns livros que vão falar sobre isso. Esse aqui do Paulo Rossi, Os Sinais do Tempo, História da Terra, História das Nações de Hulk Avico, mostra justamente como que o papel da hipótese é importante na produção na produção dos autores, né? O Vico, que é um filósofo, um historiador que ele vai pegar para analisar, ele constrói a teoria dele toda baseada na tentativa de comprovar que houve um grande dilúvio na história da humanidade e por isso que conchas se encontravam no topo de montanhas, né? A tentativa do Vico é evitar que a narrativa da modernidade substitua a divindade. Isso é um aspecto bem interessante, porque aí ele vai adotar também algumas técnicas, alguns métodos dessa modernidade, ele é do século XVIII, para tentar traduzir isso e justificar a sua hipótese. E isso é muito importante na formulação dessas teorias. E também aquilo que o David Livingstone aborda nesse livro, que infelizmente não tem uma tradução para português ainda, chamado Putting Science in its Place, né? Colocando a ciência no seu devido lugar, Geografias do Conhecimento Científico, do David Livingstone, né? Essas são bibliografias passadas pelo professor Antônio Carlos Witt, da disciplina de Epistemologia da Geografia, lá da Unicamp. Então, agradeço Filosofia e Epistemologia da Geografia. Então, agradeço imensamente a ele, porque, por exemplo, o Livingstone, ele vai trazer uma discussão muito
importante porque ele aborda a influência de diferentes facetas do espaço na produção do conhecimento científico. Normalmente a gente fala do tempo, né? Tem Newton, daí depois tem Einstein, né? Tem a física newtoniana, tem a física da relatividade com Einstein, ou tem formas de enxergar a geografia, tem formas de enxergar a história. Nas relações internacionais isso é muito tradicional, tem as escolas, né? As escolas são bem demarcadas no seu contexto temporal, mas na verdade também o espaço tem uma influência muito grande, não só o tempo, né? O espaço forma o discurso científico desde o laboratório, o escritório, ou as obras às quais o autor tem acesso, a autora tem acesso, mas também pela circulação de obras, circulação de teorias ao redor do mundo, assim como a sua adoção em contextos sociais, geográficos, históricos e políticos específicos, né? Para alguns grupos científicos que vão adotar critérios diferentes para adotar, de repente, a mesma teoria e interpretá-la de forma completamente diferente entre si. O David Livingstone aborda isso com relação ao darwinismo, como que ele foi apropriado para justificar coisas completamente diferentes e, por exemplo, como que o darwinismo, que é visto como um antro do ateísmo, foi adotado no sul dos Estados Unidos para justificar a hipótese de que os seres humanos surgiram em momentos diferentes. Portanto, são raças diferentes que justificam a dominação de uma sobre a outra. Então, percebam como essa adoção e essa percepção ela é importante, né, para entender os debates que estão acontecendo. E como que a gente tem que observar para esses autores também como formuladores de discursos, e não como pessoas que têm respostas para problemas, porque eles partem de hipóteses, interpretações, enfim. Né, trata-se de discursos. O que esses processos apresentam é que isso ajuda a gente a treinar o nosso olhar, a gente começa a perceber de uma forma ou de outra aquilo que se produz numa determinada ciência ou numa determinada área do conhecimento. É assim que a gente tem essas demonstrações na escola, é assim que esses autores buscam demonstrar suas argumentações, é assim que o mercado editorial influencia também nessas teorias que são adotadas ou não, né? Mas que vão surgindo, então, de acordo com essas condicionalidades para esses discursos aparecerem, as paisagens políticas. Né? E aí é um outro conceito bem importante, né? Junto com essa ideia de imaginação científica, até porque a geopolítica ela tenta ser uma ciência, né? Ela tenta se propor como uma ciência. E aí tem uma discussão, né, de positivismo, pós-positivismo sobre o que é ciência e o que não é ciência, mas a gente vai só colocar aqui que a geopolítica ela tem uma intenção de fazer uma análise científica. Né? Agora, as paisagens políticas elas têm um papel muito importante, porque, como eu disse, toda essa formação desses livros que eu mostrei aqui cria uma imagem de mundo, cria uma cosmovisão. E é isso que, a partir dos anos 90, anos 80, anos 90, começa a ser debatido por um grupo de geógrafos de uma área que começa a chamar a atenção para como que os discursos políticos, não só o discurso como o discurso que um presidente faz, mas as formas de justificação das relações políticas das sociedades trazem imagéticas de mundo que determinam escolhas políticas que são adotadas por esses grupos, né? Tanto em políticas internas como em políticas externas. Esse grupo é chamado de grupo da geopolítica crítica, né? Trata-se de um tipo de análise que não é, na verdade, propositiva, ela não propõe um tipo de ação geopolítica como a ideia da geopolítica clássica ou hoje em dia dos estudos estratégicos, mas sim ela analisa esses discursos geopolíticos baseados, né, num grupo que utiliza muito como base os estudos de 3 geógrafos, o Gerald Toll, a Catherine Mitchell e o John Agnew. São autores do mundo anglófono, então aí tem uma questão que também as suas obras estão em inglês e dificilmente a gente encontra algumas em português, que são bem importantes. Esse grupo ele dá ênfase na construção dessas cosmovisões e no papel que tem nessa construção os arranjos dos elementos para falar sobre política ao redor do mundo. A ideia de paisagem política que eles usam é relativa, na verdade, à mobilização de elementos geográficos que estão na superfície, estão no subterrâneo, estão no espaço sideral, estão na atmosfera da Terra,
em projetos e em discursos políticos. Eu tenho aqui uma dessas obras em inglês, bem importantes, que traz muito dessa interpretação, que é esse livro, esse compêndio, na verdade, de vários artigos, publicado pela Blackwell, chamado A Companion to Political Geography, né? Um manual, digamos assim, de geografia política, editado justamente por esses três autores, o John Agnew, a Catherine Mitchell e o Gerald Toll, que são autores que vão abordar essa perspectiva. E nesse livro tem um dos textos mais legais sobre Guerra Fria que eu já li, que é do Klaus Dodds, em que ele fala que justamente os autores dessa corrente analítica, e aqui eu cito ele diretamente, argumentam que a ordem política mundial é constituída de forma ativa por modos particulares de pensamento geopolítico. Cordilheiras e oceanos não são naturalmente significativos, mas tendem a ser interpretados como estratégicos, segundo Klaus Dodds, né? O que contribui para formar uma forma de interpretar, aqui já sou eu falando, né? O que contribui para formar uma maneira de interpretar, uma forma, um estilo de interpretação, tanto as visões daqueles que ocupam lugares que tomam decisões, como desses elementos quando eles aparecem em discussões ou debates políticos de forma bem importante. Nesse sentido, a pergunta é, aqui desse vídeo, né? Como mobilizar tudo isso para entender as questões e os debates da geopolítica? Para mim, e eu quero dizer já que eu estou aberto a discutir isso com vocês, coloquem aqui nos comentários, participem com a gente desse debate, porque esse vídeo não vai esgotar o assunto, ele nem pretende esgotar o assunto. Trata-se da gente desenvolver uma imaginação, justamente, com relação ao tema essencial da geopolítica, que para mim é a soberania. Aí vocês podem me perguntar, mas o tema lógico da geopolítica não é o poder traduzido em termos de espaço, né? Não é isso que forma a própria palavra geopolítica? Pode parecer uma certa pegadinha, mas para mim e para os autores nos quais eu me baseio, né, nas autoras nas quais eu me baseio, o poder e a soberania, embora eles sejam correlatos, eles têm características e principalmente funcionalidades diferentes. Então, acho que aqui é um ponto bem importante que raramente é discutido. Geralmente, quando a gente vai debater soberania, a gente utiliza visões do direito público, né? Tipo, a soberania de um país vai até a sua fronteira, ponto. Né? Ou seja, a gente não questiona a soberania enquanto relação, que é um esforço bem importante que a gente tem que fazer, né? E como a gente já disse em outros vídeos aqui do canal, a nossa definição de geopolítica se baseia na definição do Pedro de Pesará Corrêa, que tem esse livro aqui, Manual de Geopolítica e Geoestratégia, que é um livro bem interessante, da edição em 70, mas que tem um texto bem mais curtinho que esse catatal aqui, para quem tem interesse, chamado Geopolítica e Geoestratégia, em que ele vai tentar estabelecer a diferença entre uso de forças militares, por exemplo, que algumas pessoas perguntam se eu vou trazer ou não vou trazer questões militares aqui, ou questões políticas relacionadas ao espaço. E eu acho que essa discussão é bem interessante. O Pedro de Pesará Corrêa considera que a geopolítica se dedica, aqui é uma definição dele, ao estudo das constantes e das variáveis do espaço, que, ao objetivar-se na construção de modelos de dinâmica de poder, projeta o conhecimento geográfico, no desenvolvimento e na atividade política. Por esse sentido que por aqui que a gente pode interpretar que é uma imaginação, que é uma forma de estabelecer a conexão entre elementos que não naturalmente estão dados como relacionados, mas que para nós, de uma forma ou de outra, interessam. Porque a gente pode se perguntar, né? Ele diz ali, então, projetar o conhecimento geográfico no desenvolvimento e na atividade política. E a pergunta principal aqui é, qual é a finalidade da política? Claro que tem muita discussão a respeito sobre isso na ciência política, tem muita discussão sobre isso na sociologia, nas relações internacionais, mas para nós, acho que para mim e para o pessoal aqui do canal, com quem eu troquei uma ideia antes de fazer, trata-se, na realidade, da noção de razão de Estado, né? E aí a gente entra num outro tema muito maltratado academicamente e filosoficamente, porque ele é muito utilizado, né, para justificar medidas de exceção, mas que, na verdade, ele traz algumas características mais aprofundadas. A gente já fez um vídeo
o Redes número 22, chamado Segurança Internacional, que é a razão de Estado, em que a gente se aprofundou nesse tema, né? E a gente mostra que a razão de Estado ela não é uma ação de. Não são apenas as ações de exceção que são justificadas pelo Estado, mas sim uma racionalidade, né? Uma forma de enxergar o mundo que coloca a própria existência do Estado como a principal questão da administração estatal. Né? De onde surgem as próprias ideias dentro de segurança internacional de ameaças e riscos que pautam toda essa área. Né? Assim, na verdade, trata-se da gente reunir informações sobre os elementos básicos do Estado que o constituem, não apenas nos seus caracteres específicos, ainda que esse seja um bom caminho para começar, mas também na relação que estabelecem entre si. O Foucault, Michel Foucault, aqui no Segurança, Território e População, curso dado no Collège de France, 1977-1978, ele tem uma frase fenomenal sobre razão de Estado. Ele fala assim, governar um Estado para que haja um Estado. Né? Então ele fala que a razão de Estado seria uma racionalidade, uma forma de estabelecer lógica causal, lógica interpretativa, né, a respeito do Estado, né? Mas ele também é um objetivo estratégico, ou seja, governar o Estado para que continue existindo um Estado no futuro, para que esse Estado ele não acabe. Né? E nesse sentido, o Estado ele é constituído por governo, território e população. Trata-se, então, da gente pegar aquela definição do Pesará e aplicar aqui, nesse caso, do objetivo estratégico do Estado, que é continuar existindo, né? Evitar que ele se desfaça de uma forma ou de outra. Né? Então, quais são os esforços dos governos para que o Estado continue existindo? No que o território influencia, as relações de poder entre grupos, entre indivíduos, no que isso implica a sobrevivência ou a não sobrevivência do Estado e também a população. Um dos próximos vídeos que a gente vai fazer é falando a respeito do Dia Internacional da População. Talvez a gente não fale muito do dia em si, mas é um tema que também é muito pouco trabalhado e é muito maltratado. A população é vista como um recurso, sendo que ela é muito mais que isso. Ela traz muito mais condições e elementos relevantes para a gente entender a geopolítica do que apenas números, né? Ou mercado consumidor, ou mão de obra, enfim. Eu acho que são essas as lentes geopolíticas que a gente pode utilizar, né, para assistir o noticiário, principalmente, eu sempre faço essa referência, né, assistir diferentes tipos de noticiários e de diferentes países, porque na minha visão, por exemplo, não faz muita diferença a gente assistir CNN, Sky News, TV5 e TV Espanha, por exemplo, porque a TVE, né? Porque elas são mais ou menos, elas seguem mais ou menos um padrão, Deutsche Welle, né? Tem aqui e ali algumas colocações, mas na verdade elas seguem mais ou menos um padrão. O interessante seria acompanhar noticiário de outras partes do mundo, né? Noticiário aqui da América Latina, noticiário do Oriente Médio, nesse sentido eu sempre estou assistindo a Al Jazeera, até porque eles falam muito mais sobre África, sobre Sudeste Asiático, sobre Extremo Oriente, enfim, eles abordam muito mais esses temas. E também outros veículos, né, e outras leituras para que a gente possa o quê? Criar repertório. Né? Criar repertório a respeito dessa atuação do Estado. E nesse sentido, tem um livro que deveria já ter sido traduzido também, do James Scott, chamado Seeing Like a State, vendo como um Estado, tal qual um Estado, né, como certos esquemas para melhorar a condição humana falharam. Né? É um texto bem importante porque ele justamente aborda como que um Estado observa a realidade, né? Quais são os mecanismos por meio dos quais o Estado traz essa visão. E pensando a partir dessas lentes, a gente pode conseguir observar o noticiário, pegar as informações, ir atrás de banco de dados, né? Informações científicas produzidas e tentar entender quais são questões, né? Isso é uma estratégia que eu uso muito de assistir noticiário. Quais são as questões que são permanentes e quais as questões que são momentâneas, né? Permanentes aqui, mais no sentido daquelas que perduram ao longo do tempo, né? Aquelas que são de mais longa duração, e questões que às vezes a gente acha que vão mudar a geopolítica mundial, mas são fogo de palha. Né? Então, de uma forma ou de outra, também é para isso que a gente usa aqui, mais ou menos essa minha percepção que a gente usa para selecionar os temas aqui do canal, além das sugestões que vocês mandam, e eu falo para vocês mandarem muito mais sugestões, né? Porque essa observação, não, esse tema aqui, ele é legal, mas
Vamos esperar um pouquinho para ver se ele dura, se ele não dura, né? Porque aí a gente está falando de questão de política de governo e não de política de Estado. A gente já trabalhou isso quando a gente falou também de política de defesa aqui no canal. Bom, eu espero ter ajudado. E qualquer coisa, de novo, coloquem aqui nos comentários, falem se vocês gostaram disso, se vocês querem mais desse tipo de dica, né? Como eu disse, eu não sou muito bom de falar de mim mesmo, mas espero ter contribuído aí com a aventura de vocês no meio aí do nosso mundo e desenvolvendo essa sensibilidade geopolítica de forma cada vez mais constante. Então é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.